Olá a todos, eu sou Marco Aurélio, estamos aqui no Laboratório de Máquinas para mais um ensaio em máquinas elétricas. Na aula de hoje vamos levantar a curva de magnetização do gerador de corrente contínua. Bora para a prática. Para a compreensão desta aula, é importante, eu vou deixar o link abaixo, compreendermos quais são as características construtivas da máquina. Nesse link, eu deixei lá explicando o que é o estator da máquina, o rotor, as escovas, bobina de armadura, bobina de campo. Devemos lembrar que, nessa disciplina de laboratório de máquinas, vamos estudar a máquina de corrente contínua. Ela operando como motor e ela operando como gerador. Esta nossa máquina aqui, ela é uma máquina didática para compreendermos aqui as características construtivas da máquina. Mas veja, é algo bem simples. O que eu preciso na máquina? Uma primeira coisa, eu preciso do campo magnético. Então, eu tenho a minha bobina de campo magnético. A bobina de campo magnético está onde? Está no estator da máquina. Então, veja, é esta bobina aqui. Eu consigo retirar a bobina. Veja, é algo bem simples. Só um detalhe. A base do estator aqui, ó, material de ferro magnético, aqui a sapata polar, a base, ela fecha aqui, ó. O circuito magnético do estator ele fecha na base da máquina. Então aqui está, olha, é muito simples. Veja, aqui é a minha bobina de fio fino de cobre, tá, enrolado. Ou seja, eu tenho material ferromagnético, vou aplicar no meu campo da máquina uma tensão contínua. Vai circular corrente pela minha bobina de cobre e, dependendo do sentido, vai magnetizar o estator com polo norte e com polo sul. Isso aqui é a sapata polar. Então pode ser, por exemplo, polo norte, polo sul. Eu invertendo, poderia ter aqui polo norte e polo sul. A ideia da bobina de campo é magnetizar a máquina. Lembrar lá da equação principal da máquina. Seja para gerador, tensão induzida é VBL, seja para motor, força induzida é ILB. Ambos eu preciso do campo magnético. Onde é o meu campo principal da máquina? Aqui, ó, no estator da máquina. Então eu tenho dois bornes de acesso ao estator. Veja, o rotor da máquina. Nós temos as suas bobinas. Devemos lembrar lá que nos estudos, nós fizemos lá o estudo com uma única espira, com dois segmentos do anel coletor. Olha o anel coletor. Ele é todo segmentado. Então eu vou retificando a onda de tensão pelo meu comutador da máquina, que é justamente esse anel coletor aqui. Veja, deslizante pelo meu anel coletor, eu tenho as escovas. Vou retirar aqui. A escova ela é de material de grafite. Por quê? Porque o material de grafite ele é condutor e ele é mais macio do que o meu anel coletor. Então, se tiver que gastar, gasta a escova e eu posso trocá-la. E aí eu tenho um borne de acesso, observe, ao rotor da máquina. Tenho dois bornes de acesso. Está aí a minha máquina. Então tem dois bornes de acesso ao rotor, que dá acesso às minhas escovas. E vou ter dois bornes de acesso ao meu campo da máquina. Vai depender agora da operação da máquina. Se eu entrar com a energia mecânica, seria, por exemplo,
eu vou entrar aqui no eixo da máquina. Pode ter o quê? Uma turbina a vapor, uma turbina hidráulica, fazendo girar, observe, ó, fazendo girar o rotor da máquina. Quando eu giro o rotor da máquina, observe que os condutores do meu rotor estão em movimento. Se eu colocar condutor em movimento na presença do campo magnético, eu vou tirar dos bornes aqui da escova tensão induzida. Então, por exemplo, esse meu estator aqui, um exemplo simples, ele poderia ser de ímã permanente. Em vez de eu ter essa bobina, poderia ser um ímã permanente. Não teria problema nenhum. Funcionaria? Funcionaria. Uma outra situação é eu vir que vai ser a prática de hoje. Eu vou aplicar uma tensão, vai circular uma corrente e vou magnetizar aqui o estator. Depois eu coloco ele em movimento. E eu vou tirar a tensão do rotor da máquina. Aí eu vou conseguir uma relação. Eu vou medir a corrente que eu estou aplicando aqui. Pego a corrente, meço a tensão, mantendo a velocidade constante. Aumento a corrente, meço a tensão, mantendo a velocidade constante. Vai chegar uma hora que, por mais que eu aumente a corrente que está circulando pela bobina, eu vou saturar a máquina. O que é saturar? Eu vou magnetizá-la ao máximo. Mesmo que eu mantenha a velocidade constante, a minha tensão não aumenta mais. Porque a tensão induzida é K-φ-ômega. Se o φ chegou no máximo, o ômega é constante e minha tensão na armadura não altera. Isso é a nossa curva de magnetização. Vou deixar também um link com uma explicação mais teórica sobre o assunto. Agora vamos visualizar uma máquina já comercial. Veja, aqui eu tenho a máquina comercial. Olha só, é a mesma história. Eu tenho acesso à bobina de campo, que aqui inclusive está identificado o campo, e o acesso à armadura. Ou seja, só tenho esses dois acessos aqui na máquina. E o meu rotor, veja, eu consigo também, eu tenho ali, meu anel coletor todo segmentado, observe. E ali, as escovas de um lado e do outro. Se eu girar o rotor, veja, esse barulho que fez são as nossas perdas, as perdas de atrito. Vamos ver os dados aqui da máquina. Essa máquina, ela tem 500 watts de potência. A tensão de armadura, ou seja, aquela tensão que é induzida na armadura da máquina, é 160 volts. A tensão de campo que eu posso aplicar é 190. A corrente de armadura, 4.2. E a corrente de campo, meio ampere, com velocidade de 2.200 RPM. Observe, corrente de armadura é a corrente de carga da máquina. Então, se ela operar como gerador, é a corrente que vai ser consumida pela carga. Então, 4.2 ampere. E a corrente de campo é uma corrente pequena mesmo. O fio é fino. A ideia é eu ter muitas voltas na minha bobina de campo da máquina, que está no estator, para produzir um fluxo magnético intenso. Então, eu dou muitas voltas. Para eu conseguir dar muitas voltas, eu coloco um fio fino. Se eu for fazer a medição direta aqui, a resistência de campo da máquina, ela vai ser bem maior do que a resistência de armadura. Mas temos um ensaio mais eficiente para isso, que será feito mais adiante. Observe, eu tenho duas máquinas idênticas. Máquina CC1 e a máquina CC2. São idênticas. Aqui inclusive já está até aberto. Qual é a ideia? Como foi discutido, uma máquina de corrente contínua, ela pode operar tanto quanto motor, quanto gerador. Qual é a ideia? Veja, se eu entrar aqui, vou supor minha mão, eu entrando aqui com energia
mecânica, eu vou conseguir, dependendo das minhas ligações aqui, tirar energia elétrica da armadura. Entra com a mecânica, sai elétrica, gerador. Se eu entrar com a elétrica, vai haver interação com o campo magnético interno e a máquina vai girar. Está funcionando como motor. Nessa disciplina de laboratório, vamos analisar a máquina de corrente contínua. Então, ora vai funcionar como motor, ora como gerador. Para a prática de hoje, vamos fazer um ensaio clássico, que é levantar a curva de magnetização, ou seja, a relação da corrente que circula no estator da máquina com a corrente IF com a tensão induzida na armadura da máquina. Isso é a curva de magnetização. É A por IF. Como vamos fazer isso? Eu preciso levantar a curva de magnetização para a máquina operando na sua velocidade nominal. Então vou pegar essa máquina e vou usar ela como gerador. Vou pegar essa e vou usar como motor. Como que eu vou fazer? Eu posso acoplar as duas. Eu vou ter essa peça aqui para acoplar. Coloquei no eixo e vou acoplar as duas máquinas. Pronto, acoplei as duas máquinas. Quando eu entrar essa como motor, vai ter o giro no eixo e essa aqui vai ser gerador. Nas primeiras práticas, nós vamos analisar o gerador. Então vamos focar o nosso estudo no gerador. Eu vou estar sempre acionando aqui o meu motor, mas depois de compreendermos o gerador, vamos compreender o motor. Então nosso foco vai ser entender o gerador. As ligações da minha máquina como motor não vai importar por enquanto. Vai ser explicado adiante. Veja que eu estou falando que aqui é motor, aqui é gerador, mas depende. Se eu ligar aqui como motor, aqui vai ser gerador. As máquinas são idênticas. Vamos lá. Veja, como vamos fazer esse ensaio? Eu tenho aqui minha bobina de campo da máquina, que está no estator, que circula até o máximo 0,5 ampere. No rotor da máquina, aqui em azul, eu tenho a minha bobina de armadura. Essa parte aqui é o meu anel coletor e aqui são as escovas. Eu preciso da relação de IF com a tensão interna induzida. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou acionar a máquina com a sua velocidade nominal, 2.200 RPM. Vou acionar a máquina pelo meu motor. Vou colocar ele até dar 2.200 RPM. Como eu vou saber que vai chegar em 2.200? Vou usar o tacômetro. Vou usar ele de contato. Eu coloco no eixo da máquina e meço. Então, aciono o rotor aqui com velocidade até 2.200 RPM. Vamos observar o seguinte. A máquina tem um magnetismo residual. É um fluxo residual interno da máquina, que é pequeno. Esse fluxo, quando a máquina girar 2.200, eu já vou conseguir medir aqui uma tensão EA, que é um EA residual. Porque a máquina tem um magnetismo residual. Na próxima aula, a gente vai usar esse magnetismo residual aqui para o processo que a gente chama de autoexcitação. Então, eu girei a máquina, a minha corrente IF é 0, eu tenho um fluxo pequeno interno e eu meço meu EA. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma tensão aqui. Eu vou aumentando essa tensão devagarzinho e toda vez medindo meu IF. Então, ó, coloco a tensão, eu tenho um IF. Se eu tenho um IF, eu aumento o meu campo. Ele deixa de ser o residual. Se eu aumentei meu campo, meu EA é K, Φ, ômega. O ômega vai ser mantido constante. Aumentei o Φ, minha tensão aumentou. Depois eu vou ajustar o VF de novo. Ajuste o VF, aumenta IF, aumenta o campo.
aumenta o meu EA. Até que vamos chegar na saturação da máquina. Se eu conseguir aumentar o IF, eu não vou conseguir mais aumentar o meu campo magnético, porque saturou. E aí meu EA fica constante. Qual vai ser o limite meu aqui de aumento do VF? Vai ser até a corrente nominal. Então, para esse esquema, para eu traçar essa curva que a gente chama de curva de magnetização, eu preciso, na verdade, medir meu IF, que é da bobina de campo da máquina, e preciso de medir meu EA, que é da tensão de armadura da máquina. Com dois equipamentos de medição, eu consigo levantar a curva de magnetização. Vou precisar de mais um para monitorar a minha tensão, a minha velocidade da máquina. Vamos fazer as ligações na máquina. Lembrando, da máquina corrente contínua operando como motor, nas próximas aulas, mais adiante, veremos todas as ligações que estarei fazendo. Essa ligação que eu vou fazer na máquina como motor será explicada mais adiante. Vou ligar a bobina de campo em paralelo com a minha bobina de armadura, uma ligação direta. Vou usar a minha máquina de corrente contínua, todas as grandezas elétricas são de corrente contínua. Então eu vou alimentar a minha máquina aqui por corrente contínua. Vou colocar aqui, ó, CC positivo no negativo. É importante entender que o que queima a máquina é a corrente. Eu vou aumentando a tensão até chegar na velocidade nominal. Eu estou, por enquanto, operando com o motor, mas só fazendo uma observação. Se a minha corrente não passar da nominal, eu estou despreocupado, mesmo com a tensão que eu estou aplicando. Porque não vai ser uma tensão tão alta, eu não vou ter problema de isolamento aqui, nada disso. Então, monitorando corrente, para mim, é o suficiente de eu não correr risco de queimar a máquina. Então, vou pegar aqui um amperímetro para monitorar só a corrente de entrada do meu motor. Ponto comum, amperímetro em série, está pegando a corrente de entrada da minha máquina. A minha máquina, de acordo com os dados de placa, ela aguenta na armadura 4.2 e no campo meio ampere. Então 4.2 mais meio, 4.7. Aqui não pode passar de 4.7. Lembrar, o foco não vai ser a ligação dessa máquina. Eu quero entender o meu gerador ali. Então, vou colocar aqui para corrente. Eu coloco na escala aqui direto de ampere. Liguei aqui. Está feita aqui a ligação da minha máquina, do meu motor. E o meu gerador? O meu gerador, o que eu preciso dele? Eu vou alimentar o campo dele. Vou alimentar o campo dele com tensão contínua. Lembra aqui. Vou alimentar com tensão contínua. Essa tensão tem que ser variável. Vai começar do zero e vou aumentando ela. E vou medir o IF. Então vou fazer essa ligação aqui. Veja, eu tenho aqui uma fonte. Essa minha fonte aqui, ela é variável de corrente contínua, de 0 a 200 volts. Ela aguenta aqui, de acordo com os dados de placa aqui, 0,6 ampere. Lembrar que minha bobina de campo, onde eu vou colocar, aguenta meio. Então minha fonte é suficiente. Eu consigo variar a tensão de 0 a 200 por aqui. Mas eu também não estou me importando com o nível de tensão. Eu vou medir a corrente. Chegou no meio, eu paro. Meio ampere, eu paro.
da minha fonte. Agora eu vou passar pelo amperímetro. Vou botar aqui na escala de 20, onde eu liguei. Tá aqui meu amperímetro. Esse amperímetro está pegando o IF. Da armadura, eu vou pegar o meu voltímetro para medir a tensão. Ponto comum. Armadura. Armadura. Ponto comum. Vou colocar aqui voltímetro, vou colocar na escala de 200 mesmo. Provavelmente vai chegar no máximo lá em torno de 160 por aí. Então estão feitas as ligações aqui da minha máquina. Então vou monitorar estes valores, este valor e este valor. Vamos lá, vou ligar o disjuntor geral. Esse disjuntor geral, ele liga minha fonte principal e liga a minha fonte aqui que eu vou alimentar o campo da máquina. Primeiro vou acionar a minha máquina como motor. Essa máquina está em CC, polo positivo. Já fiz as ligações. Vou ligar o disjuntor. Lembrar que eu vou monitorar, vou ficar sempre de olho na corrente. É importante eu ficar de olho naquela corrente ali e vou monitorar a velocidade até chegar na nominal. Por que eu vou ficar de olho na corrente? É o que pode queimar a máquina. Lembrando, depois eu vou explicar os detalhes do que eu estou fazendo no motor CC. Aqui eu estou dando a partida com tensão variável. Terminando as análises do gerador, numa das próximas aulas, a gente vai analisar o motor. Então vamos à partida. Veja, ó, corrente. Como a máquina está em vazio, a corrente fica pequena. Lembrar que eu podia circular 4.8, mas depois eu vou explicar esses detalhes. Vou monitorar aqui a velocidade. Mil setecentos. 1900. 254. 2.200. Veja, acionei a máquina a 2.200. O que eu vou fazer agora? Observe, vou analisar o meu gerador. Qual que é a minha corrente de campo? 0. Qual que é a minha corrente minha tensão de armadura? 12.9, é o residual da máquina. Vou anotar aqui para 2.200. Ou seja, 12.9 é o residual da máquina. Agora eu vou aumentando essa tensão 0,05. Veja, aumentei o IF para 0,05. Olha para quanto já foi minha tensão, 30 amperes.
68. Veja, eu parei em 0,42 porque eu fui limitado pela minha fonte. A minha fonte já chegou no máximo, eu fui limitado por ela, parei no 0,42. Vamos fazer agora o ascendente, o descendente. Veja, aqui foi o EA, quando eu fui aumentando o IF, chegou a 171 e depois fui retornando o IF. Observe que todos os pontos, ó, 68 para o mesmo IF, 93, 99 para o mesmo IF, 116, 123 para o mesmo IF, 135. Isso é a tal da inércia dos dipolos magnéticos. A máquina ela demora mais para magnetizar. Então, quando você retorna, ele retorna a curva por cima da curva anterior. Vai ser traçado esse gráfico. Então, a gente tem que traçar o gráfico de IF por EA, o ascendente e o descendente. Então, vou ter a curva para esse lado e a outra curva. Veja que no início, ó, vai de 12 para 30, quase 18 volts. No final, 168 para 171. 3 volts, ou seja, estava saturando a máquina. Essa aqui é a nossa curva de magnetização da máquina, que eu tenho IF por EA. Eu relaciono a minha corrente que está circulando na bobina do estator com a tensão induzida na bobina do rotor da máquina. Para eu desligar o motor aqui, basta eu reduzir a minha tensão aplicada. Essa foi mais uma prática de máquina CC, onde levantamos a curva de magnetização. Agora, numa próxima aula, nós vamos ver o gerador CC Shunt, o processo de autoexcitação da máquina. Até a próxima aula. Bons estudos.